Olá, para você que está me assistindo, meu nome é Alessandro Ferreira, sou professor de língua portuguesa e língua inglesa, graduado pela Faculdade Santa Cruz. Estou cursando o curso de segunda licenciatura em Pedagogia pelo Grupo Educacional Uninter. Devido ao Covid-19, foi liberado para fazer o estágio online, então eu preparei um curso de extensão. Esse é o quarto vídeo, tá? Do curso Aprendizagem com a Sociedade pode contribuir. Aqui são alguns dados técnicos, né? Aqui, o assunto de hoje, vamos falar de emoção. O que é emoção? O que é equilíbrio emocional? O que é conflito e como a gestão de conflitos pode ajudar, né? A primeira que eu trago aqui é Daniel Goleman, falando sobre o que é emoção, né? Dando uma definição de que é emoção. Entendo que emoção se refere a um sentimento e seus pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos e a gama de tendência para agir. Então, uma emoção nada mais é que um sentimento que motiva uma ação. Então, é muito importante entender o que é a emoção, né? A emoção e as crianças. O aprendizado não pode ocorrer de forma distante dos sentimentos das crianças. Ser emocionalmente alfabetizado é tão importante na aprendizagem quanto matemática e a leitura. É entender que os sentimentos, as emoções que motivam a ação das crianças é muito importante para a aprendizagem da criança, né? Daí aqui ele traz alguns passos de como está trabalhando a inteligência emocional a seu favor, né? O primeiro passo é conhecer as próprias emoções, reconhecer um sentimento quando ele ocorre. As crianças em fase de alfabetização, de já está adquirindo um conhecimento de mundo, é muito importante estar reconhecendo as suas próprias emoções. É nisso que os pais, os professores podem estar fazendo parte, né? Para estar ajudando a criança a reconhecer as suas próprias emoções, né? Daí o segundo passo é muito importante. A partir do passo de reconhecer, você vai poder lidar com emoções, né? Como lidar com essas emoções? Lidar com sentimentos para que sejam apropriados, que se desenvolve na autoconsciência. Entender o, quais são essas emoções e como lidar é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Então é nisso que os pais e os professores podem estar ajudando. Daí, no terceiro passo, é motivar-se. O autocontrole emocional sabe adiar a satisfação e conter a impulsividade. Está por trás de qualquer tipo de realização. Vamos analisar assim: se você entende quais as suas emoções, sabe lidar com elas, você vai, não vai ficar, você vai perceber na criança que ela vai saber trabalhar com as suas emoções e no sentido de não ficar extremamente feliz e perder o controle, né, sabendo que tem todo um processo pela frente e não desmotivar no momento que as coisas não dão certo do jeito que ela quer. Então, esse é um processo muito interessante onde os pais e professores podem estar ajudando nessa impulsividade, na insatisfação dessa criança, né? Sabendo esses passos podem ajudar muito esse processo de aprendizagem, né? O quarto passo é reconhecer as emoções nos outros. A empatia, outra capacidade que se desenvolve é a autoconsciência emocional. A empatia gera altruísmo. A criança é empática automaticamente. Ela, então, o altruísmo da criança de estar ajudando o próximo, de estar fazendo amizade, é muito interessante você estar observando isso na criança e apoiando que a criança faça suas amizades, que controle as suas emoções, que cuide das emoções do outro.
é um aprendizado muito grande para a criança. Daí aqui, em relação aos pais e professores, eu trago outro livro aqui, do Juliato, né, que fala sobre o seguinte: erram tais professores porque se esquecem de que estudantes, pela própria força vital de suas transformações internas e externas. Aqui o autor está falando sobre que a criança, por estar na fase de alfabetização, de crescimento, ela tem as suas transformações internas de pensamento, de emoções, de psicológico e de externos, que é o que o ambiente traz para ela. Então, você desconsiderar isso é um erro fatal para o desenvolvimento da criança e das suas práticas também. Então, tem que analisar muito bem e ajudar, né? Ajudar a criança nesse processo. Falar sobre equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional está diretamente ligado ao nível de maturidade afetiva e emocional, a estrutura da personalidade e os condicionamentos ambientais. A maturidade não é só uma maturidade feita por idade, mas de como a criança vai fazer sobre as suas emoções, como ela vai lidar com essas emoções, né? Então, tem a parte de crescimento dela, né? A parte de estrutura e personalidade, que de acordo com a sua maturidade, né, de pensamento, vai evoluindo, melhorando a forma de lidar com as suas emoções. E ao condicionamento ambiental quer dizer que o ambiente onde ela está traz uma condição psicológica para ela de equilíbrio emocional ou não. Então, estar muito bem observando todos esses sentidos, né? Daí aqui eu vou falar um pouco mais de gestão de conflito. O que é conflito? Vamos entender primeiro o que é conflito. O conflito é uma situação de concorrência no qual cada uma das partes deseja ocupar uma posição incompatível com os desejos da outra. Por muitas vezes as crianças se envolvem em um conflito que elas mesmas não entendem. Então, que por exemplo, um conflito entre duas crianças, entre o pai e a mãe, entre o que ela quer uma coisa e as coisas não são bem assim. Então, esse é um exemplo de conflito, né? De interesses, né? Alguns tipos de gestão de conflitos que podem ajudar nessa gestão com os pais, os professores, entre eles, né? A primeira, a evitação de conflitos. Essa forma de resolução pode ocorrer em razão das partes ou uma delas não suportar o embate e suas consequências. Exemplo, deixa para lá. Quando vai interferir como pai, como professor, observar que o conflito, por exemplo, entre as crianças não tem sentido. Então, é uma boa estratégia de gestão de conflito, né? Evitar esse conflito porque não tem um motivo claro, né? Daí o segundo é a negociação, uma espécie de barganha que visa a troca de informações ou resolução entre as partes, como negócio ou que há interesse de compra e venda. É uma forma de resolver um conflito, né? Buscando o interesse das duas partes. Então, das duas crianças, por exemplo. Então, é muito interessante você estar trabalhando isso no dia a dia e ensinando essa criança também a negociar o tempo todo, né? O terceiro, a mediação, um aperfeiçoamento do processo de negociação que envolve a interferência de uma aceitável terceira parte. Essa terceira parte é costumamente um adulto, um professor, um pai, né? Os pais responsáveis, né? Que estão sempre de olho e orientando a melhor forma de fazer algo. Então, essa é uma mediação correta do que tá dizendo, né? A mediação, essa pessoa ajuda as partes a chegar a um acordo mutuamente aceitável nas questões em disputa. O professor é o mediador por excelência, porque
Historicamente, ele foi criado para ser um mediador entre o conhecimento e a aprendizagem do aluno. Então, toda essa parte, o professor ele é meio mediador. Como diz Paulo Freire, né? Ele Feijó deixa muito claro isso. Então, é muito interessante entender que os professores têm todo esse poder nas mãos, né, de mediação. Aqui é o livro que eu te falei, que eu falei do Inteligência Emocional, né, do Daniel Goleman, né. Aqui eu trago o livro do Caio Feijó, né, Preparando Alunos para a Vida, e, e do Juliato, que ele faz parte de um processo, né, de vários livros que chama Parceiros Educadores, né. Aqui eu quero agradecer quem me acompanhou até agora. Curte, compartilhem, comentam. Obrigado e até a próxima.